Bom dia, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão conosco nessa manhã. Para nós é sempre um prazer, uma alegria, uma felicidade estarmos aqui para louvar e engrandecer o nosso Deus. E refletirmos, pensarmos sobre alguma coisa que o Senhor coloca em nosso coração durante a semana. Neste início de ano, nós temos trabalhado com os irmãos algumas reflexões que se referem a nortear a nossa vida em relação a 2026. Aproveitamos o primeiro mês do ano justamente para dar um determinado norte para aquilo que a gente pensa, que a gente imagina, que a gente vai viver com o nosso Deus. Tivemos 2 temas até agora, que eu acho que os irmãos estão lembrados desses temas. Esses temas foram esses exatamente aqui. Um que se refere a... O primeiro deles foi troque ambição por missão. O objetivo dessa mensagem foi exatamente fazer com que os irmãos começassem a pensar, a refletir sobre... Eu sei que os irmãos estão ali concentrados na Helena. É no dinheiro, Então, vamos deixar o dinheiro para depois e vamos ficar aqui na mensagem com o amigo aqui, porque senão a gente não se concentra, tá bom? Eu gosto muito de dinheiro também, mas não é hora de pensar em dinheiro. É hora de pensar em encontro com Deus, tá bom? Beleza, Tereza? Concorda comigo? Assim, beleza. Então, vamos lá. Se Tereza falou, está falado. Então, vamos embora. Dizia eu que o objetivo, efetivamente, da nossa primeira reflexão foi fazermos com que nós todos, como igreja, focássemos naquilo que é essencial. O essencial não é, efetivamente, a gente se preocupar com alvos, objetivos que sejam ambiciosos, mas sim nos concentrarmos na nossa missão de vida. Também nós falamos com os irmãos no segundo tema, que foram as 3 coisas que mais precisamos na vida. O objetivo dessa reflexão foi exatamente a gente definir, mais uma vez, 3 coisas que são assim, fundamentais. A primeira coisa fundamental é eu, você, cada um de nós descobrimos qual é a missão de vida que nós temos, ok? Espero que cada um dos irmãos tenha pensado nisso. Até agora já, 1º de fevereiro, já tenha pensado nisso, já tenha definido isso. Segundo, quais são as 3 coisas que nós mais precisamos na vida? Quem lembra ainda? Pessoas, proteção, lembram? Proteção divina principalmente, e em terceiro lugar, pergaminhos. Lembre-se de 3 P's, pessoas, proteção, pergaminhos, ok? Pergaminhos aqui representam justamente a palavra de Deus. São as 3 coisas que nós mais precisamos na vida. E hoje nós vamos trabalhar um tema que os irmãos já conhecem, porque nós anunciamos ontem, mas um tema que tem a ver também com essa definição das coisas que são mais fundamentais para o nosso dia a dia em 2026. E eu quero começar com uma pergunta. Você sabe que uma das menores sementes do mundo produz a maior árvore que existe na face da terra? Sabia disso? Entendeu? A menor semente, ou uma das menores sementes que existe no mundo, produz a maior árvore que existe na face da terra. E isso parece uma coisa incongruente, né? Parece uma coisa, vamos dizer assim, um tanto quanto paradoxal. Mas entenda bem, essa pequena semente, que tem um tamanho de 4 a 5 milímetros, menor do que uma moeda de R$1, ela produz uma árvore de 83 metros de altura, ou de mais de 80 metros de altura. Eu estou falando aqui de uma árvore chamada de sequoia. Sequoia, que é uma árvore típica dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos você tem parques onde você encontra
sequoia, parques de sequoia. É essa árvore aqui, e aqui você tem justamente o tamanhozinho da semente na palma de uma mão, ok? Por incrível que pareça, toda essa robustez dessa árvore, toda a força que ela tem, toda, vamos dizer assim, envergadura, toda a firmeza que essa árvore tem, estava contida numa frágil semente de 4, 5 milímetros. Aí você fica perguntando, como é que é possível isso acontecer? Essa daqui é a maior sequoia que existe nos Estados Unidos. Aquilo branquinho aqui que você está vendo é justamente uma pessoa. Por essa imagem aqui, você tem uma ideia do tamanho da árvore. Você tem um edifício de 26, 27 andares nessa árvore aí, ok? Imagina um edifício de 26, 27 andares, você já teve algum edifício assim, desse tamanho? Então imagina isso aí ser uma árvore. Essa árvore aqui, especificamente, ela se chama General Sherman, e ela tem, pasmem vocês, 2.100 anos. 2.100 anos. Uma sequoia, ela alcança a idade de pelo menos 3.000 anos. 3.000 anos de existência. Então, essas árvores já viram tudo aquilo que a gente pode imaginar. Aí você fica perguntando assim, né? Mas, e como é que isso acontece, né? Como isso acontece? Não está dando para os irmãos verem aqui muito direito, mas aqui está a semente aqui embaixo, e aqui está a tentativa de alcançar uma árvore dessa inteira, na verdade. O que é que faz com que essa árvore cresça dessa maneira, desse jeito, dessa forma? E pasmem vocês, certamente não é a fragilidade da semente. A semente é uma coisa altamente frágil, como eu disse, 4, 5 milímetros, menor do que uma moeda de R$1, ok? Menor do que isso. Então, o que faz essa semente crescer dessa forma e se transformar nessa árvore gigantesca é justamente o solo perfeito que ela encontra. Por isso que é muito difícil você ter essa árvore especificamente fora dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos existem algumas regiões, Califórnia e outras poucas mais, onde na verdade essa árvore ela se reproduz com muito mais facilidade, por isso que existem os parques das sequoias lá. Mas esse solo perfeito que faz com que essa sequoia cresça, ele tem, na verdade, assim, nuances que são muito interessantes, como, por exemplo, é interessante que nesse tipo de parque, de vez em quando, haja incêndios, o que é o terror de todos os outros parques, né? Nenhum parque de árvores, principalmente, vai querer que haja incêndio ali, porque existe uma possibilidade de acabar com o parque. Mas no caso das sequoias, não. Por que não? Porque os pequenos incêndios, eles limpam o terreno, permitindo que a semente ela possa, na verdade, ter mais acesso ao próprio solo, ao próprio ambiente. E o incêndio, os pequenos incêndios, que são até muitas vezes provocados, né, nesse caso, eles produzem na sequoia uma casca tão grossa, que ela se torna imune a fogo. Por isso que ela consegue viver mais de 2.000 anos de existência também. Fantástico, né, irmão? Quando a gente começa a entender um pouco mais a natureza e o que essa natureza é capaz e como essa natureza se reproduz, a gente fica boquiaberto com isso. Pois bem, o apóstolo Paulo, ele transpõe essa coisa magistral que acontece com a sequoia para justamente um texto que nós vamos encontrar na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7, que eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias agora para a gente poder ler. Então, o mesmo que a gente está vendo aqui, onde uma pequena semente produz uma árvore gigantesca, nós vamos encontrar
na nossa relação com o próprio Jesus Cristo em Colossenses, capítulo número 2, versículo 6 e versículo 7, que eu quero convidar os irmãos a fazer a leitura nesse instante. Eu vou ler na versão, aquela mesma versão que eu li na semana passada, da Nova Bíblia Viva. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7 diz assim: E agora, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Vou repetir. E agora, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Que Deus nos abençoe na compreensão do texto que nós acabamos de ler nesse momento. Quero convidar você a orar comigo nesse instante. Muito obrigado, Pai bendito e Deus de amor, por Tua presença em nossas vidas. Muito obrigado por mais uma vez termos a oportunidade de ouvir a Tua palavra, que é Tua palavra, não é minha palavra. Palavra essa que é viva e eficaz por si mesma e que basta uma leitura como essa que nós fizemos para que ela possa nos tocar, nos alcançar e nos fazer refletir sobre o que Tu queres para nossas vidas, Pai. Mas, mesmo assim, nós queremos Te agradecer nesse instante a oportunidade que Tu nos estás dando de ministrar a Tua palavra mais uma vez. Muito obrigado por essa honra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nosso tema de hoje vai ser este aqui: da semente aos frutos, viver em Cristo. Da semente aos frutos, viver em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o nosso primeiro ponto que nós queremos frisar aqui com os irmãos é exatamente esse. Nós queremos enfatizar o encontro da semente com a terra. O encontro da semente com a terra. O texto que nós acabamos de ler no versículo 6 diz: E agora, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Entenda bem. Primeira reflexão do ano: troque ambição por missão. Resultado que nós queríamos, que cada um de nós pensássemos que temos uma missão a cumprir na vida. Beleza? Segunda reflexão: as 3 coisas que nós mais precisamos na vida: pessoas, proteção e pergaminhos, a Bíblia, a palavra do Senhor. Tinha como objetivo fazer com que a gente afunilasse as coisas e pudéssemos dizer assim: o nosso foco deve ser em cima dessas 3 coisas. Esta terceira reflexão deste ano, ela se refere à nossa relação com Deus, à nossa relação com Jesus. O que é fundamental, o que é importante, porque nós não fomos colocados no mundo, nem temos uma relação com Jesus que precise de ser raquítica, complicada, difícil, um pezinho de chuchu. Está entendendo? Nós precisamos ter uma relação com Deus que seja do tamanho de uma sequoia. Ainda que nós sejamos as sementes frágeis, mas Ele vai ser, na verdade, o nosso terreno, a nossa força, que vai nos nutrir o suficiente para que a gente se torne grande, gigante, na perspectiva dele. Então, a coisa mais importante que a gente tem que trabalhar é o quê? É o nosso encontro da semente que somos nós com a terra que é o nosso Deus. É interessante observar que, se dependesse de mim, na verdade, a forma de tradução desse texto não seria como está aqui na Bíblia, mas seria na forma daquilo que se chama de voz passiva. Não é minha doutora em português. Tem a voz ativa e tem a voz passiva. Então, eu traduziria esse texto da seguinte maneira: E agora, assim como fostes recebido em Cristo Jesus, o nosso Senhor, fostes recebidos, voz passiva. Não que a gente tivesse recebido Ele, mas que Ele nos tivesse recebido.
seria talvez mais coerente com o tempo verbal de todos os outros verbos que são utilizados nesse texto aqui também. A maioria dos verbos aqui vão ser na voz passiva. Por quê? Eu entendo que nesse caso, nós que somos a semente, Jesus é a terra, o Cristo, o Senhor, nós queremos concordar com os outros verbos e queremos dizer assim que o nosso crescimento ele vai depender muito mais de Deus do que necessariamente de nós, mas nós precisamos nos colocar no lugar de terra, aliás, de semente frágil, que necessita do terreno fértil para viver. O verbo receber aqui no original, ele significa acolher alguém de forma íntima e permanente. Não se trata de acolher alguém de uma forma passageira, como se fosse uma visita. Quando ele diz assim como recebestes a Cristo o Senhor, ele não está dizendo assim, a gente não recebe as pessoas em casa, né? Não tem esse negócio, né? Fulano vai receber fulano vai receber Beltrano, eu vou receber uma família lá em casa, o rei, por acaso, né, se pudesse me recebia toda semana na casa dele, e eu também me aproveitaria para comer toda semana na casa dele, só que não dá para fazer isso, né? Ele tem boa vontade, mas depois da terceira semana ele ia começar a me enxotar de lá, eu tenho certeza disso. Enfim, voltando para cá, então a gente recebe as pessoas são recebidas por nós, do mesmo jeito que a terra recebe uma semente, como a semente da sequoia. Então, não se trata de receber de uma forma passageira, como se recebe uma visita, mas receber de uma forma viva e permanente, construindo uma relação diária com aquela pessoa. É muito mais aqui se tratando de um casamento do que uma visita que você recebe na sua casa. Você, quando recebe a sua esposa, você recebe permanentemente. Você não recebe hoje sim, amanhã não, hoje sim, amanhã. Se bem que você quer de vez em quando fazer isso, né? Mas não dá. Você recebe permanentemente todos os dias da sua vida aquela pessoa. É disso que está se tratando. Então, quando o texto diz assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, esse receber é receber de uma forma duradoura, eterna, permanente, como quem recebe fazendo uma aliança, e não de uma forma passageira, de forma nenhuma. Dito isso, eu quero dizer que ser recebido por Cristo é abrir espaço para que Ele molde o nosso caráter, modifique a nossa identidade e realinhe a nossa caminhada com Ele. Concorda comigo? Ser recebido por Cristo como a semente é recebida na terra, significa que nós estamos dando a oportunidade dele moldar o nosso caráter, modificar a nossa personalidade e alinhar a nossa caminhada com ele de agora em diante. Ou seja, assim como a terra e a semente como que se reproduz numa terceira coisa diferente, a semente da sequoia, a terra, o terreno fértil, o solo favorável, vai fazer com que a árvore deixe de ser, aliás, a semente deixe de ser árvore e se torne uma árvore gigantesca. Dessa mesma maneira, deve ser o nosso encontro com Deus. No dia que você se converteu, isso se reproduziu na sua vida. Você deu a Ele a oportunidade de moldar o seu caráter, modificar a sua identidade e realinhar a sua caminhada com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Perfeito? Entendeu direitinho o que eu estou dizendo para você? É por isso que na Bíblia, muitas vezes, as pessoas que têm um encontro com Deus, elas modificam a sua identidade. Até Abrão ter um encontro com Deus, ele se chamava Abrão. Mas depois do encontro com Deus, ele passou a se chamar Abraão. É outra identidade diferente. Os nomes são parecidos, mas os significados são bem diferentes. Quando Deus encontra com Jacó, ou Jacó encontra com Deus através daquele sonho no meio do caminho, ou na volta, na passagem do rio, Jacó deixa de ser Jacó para ser quem? Israel. Passa a ser uma outra pessoa com uma outra identidade. Até a volta, Jacó era um enrolão, 171. Tecnicamente falando, 171. Queria enganar todo mundo. Não era assim? Até a volta. Mas na volta ele tem uma luta com um anjo do Senhor, que é o próprio Senhor.
E a identidade dele se modifica a partir daquele instante. O caráter se modifica, os caminhos dele se tornam outros caminhos. Paulo é a mesma coisa, do mesmo jeito. Até o caminho de Damasco, Paulo era Saulo de Tarso. Mas a partir do caminho de Damasco, ele passa a se chamar Paulo, o apóstolo do Senhor. Enfim, quando a semente encontra a terra modifica a semente. Entendeu o que eu estou querendo dizer para você? É por isso também que, nesse texto, o Filho de Deus ele vai se apresentar para nós com uma identidade tripla. Percebeu? O texto diz assim, é por isso que eu digo, não leia a Bíblia de carreirinha, preste atenção no que você está lendo. Olha lá. O texto diz assim, assim como recebestes a quem? A Cristo Jesus, o Senhor. Você tem 3 palavras diferentes, que têm 3 significados completamente diferentes, a partir da identidade do Filho de Deus. Ele é o Cristo da fé. Mas ele também é o Jesus histórico, nascido em Nazaré. Mas ele também é o Kyrios, ele também é o Senhor. Você entende o que eu estou dizendo para você? Cristo aqui, na verdade, se apresenta de forma completa. Ele é Cristo, ele é Jesus e ele é o Senhor. 3 coisas. Sabe qual é o grande problema, meus irmãos? É que na maioria das vezes nós só queremos convenientemente receber Cristo com uma dessas 3 identidades e não com as 3. É muito fácil eu receber Cristo como o meu Cristo da fé, o Messias prometido, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Maravilha! Maravilha! Isso não exige nada de mim, a não ser que eu vá a uma igreja e o adore. Ponto. É muito fácil eu receber o Cristo como Jesus de Nazaré, como Jesus histórico. É muito fácil, é muito tranquilo. Eu até posso me utilizar dessa identidade de Cristo para defender princípios que eu julgo necessários. Não é? Estou falando do Jesus histórico, do homem que tem que ter uma ação no mundo. Beleza. Mas quando chega na terceira via, aí o negócio complica. Porque eu estou dizendo assim, Jesus é o meu Senhor. É Senhor da minha vida. Jesus é quem manda em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É Ele que manda em mim. Então, de acordo com meus interesses, é fácil eu recebê-lo como Cristo da fé, é fácil eu recebê-lo como Jesus histórico. O danado que engancha é quando ele diz assim, mas olha, cara, eu não sou, na verdade, o teu Cristo da fé, o teu Jesus histórico, não. Eu sou também o Senhor da tua vida. Aí o negócio, o caldo engrossa, como a gente diz aqui no Nordeste. Porque nós queremos ser senhores da nossa própria vida também. Podemos, na verdade, aceitar o Jesus da fé, podemos convenientemente nos satisfazer com o Jesus racional, histórico, da racionalidade, mas, na verdade, quem muda a minha vida é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. E se ele não for o meu Senhor, de nada ele vai adiantar para mim ser o Jesus histórico, nem o Cristo da fé. Lamento lhe dizer isso, mas é verdade. Se ele não tiver oportunidade de moldar o meu caráter, mudar a minha identidade, realinhar a minha caminhada, sendo o Senhor da minha vida, eu não crescerei em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem 1 milímetro. Porque eu preciso que ele seja o Senhor da minha vida. E quando eu falo Senhor da minha vida aqui, eu falo Senhor de tudo. É Senhor do meu dinheiro. É Senhor do meu conhecimento. É Senhor do meu tempo.
é Senhor da minha diversão, é Senhor da minha sexualidade, é Senhor, é Senhor, é Senhor e é Senhor. E fim de papo. E ponto final. Porque senão ele não é Senhor. Você pode até acreditar no Jesus histórico, no Cristo da fé, mas se não tiver ele como Senhor da sua vida, de nada vai adiantar. Quando a semente, ela encontra o solo fértil, tem início daí em diante uma caminhada em Cristo Jesus. Você percebeu o que o texto vai dizer? O texto diz assim, volte lá o texto comigo. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. E agora, assim como vocês receberam como a terra recebe a semente, Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Ou seja, não é só receber, mas é continuar a viver nele. É continuar a caminhar ao redor dele. Esse continuar aí no original grego significa andar ao redor. Agora que você o recebeu, comece a andar ao redor dele. Comece a sua caminhada com ele. E aqui não se está falando de uma caminhada tipo destino, rumo, não. Na verdade, assim, se eu tenho Jesus Cristo me tem. Se eu, semente, sou um com ele agora na terra, eu tenho que caminhar ao redor dele. É a minha relação com ele. Você está entendendo o que eu estou tentando dizer para você hoje? Estou tentando dizer assim, que uma das coisas mais importantes da sua vida em 2026 tem que ser a sua caminhada com Cristo. Você está ao redor dele, é a sua relação com ele. Você precisa estabelecer essa relação com ele. Você necessita estabelecer essa relação com ele, senão você não vai crescer. Não vai crescer na vida cristã. Vai ficar uma vida cristã de mesmice, retrógrada, raquítica, talvez confortável, mas que não adianta de nada. Vai ser uma árvore que não vai crescer. Segunda coisa que nós queremos aprender desse texto aqui é o seguinte: o crescimento proposto é um crescimento para dentro e para baixo. O crescimento proposto por Paulo não é um crescimento de visibilidade, mas é um crescimento para dentro e para baixo. Vamos voltar ao texto? O texto diz assim: deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Eu ouvi um amém? Amém. Isso aí é um amém, meu amém. Um amém meia boca, né? Um amém assim, não tanto convicto, né, Júnior? Foi um amenzinho. Um amenzinho. Veja bem, o texto diz, olha só, vê bem, deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a sua nutrição. É interessante notar que a vida em Cristo ela não começa com os frutos. A vida em Cristo não começa com os frutos, mas sim com a frágil semente e continua com as raízes. Ou seja, enquanto o mundo busca resultados visíveis para a nossa vida, o que nos chama mais atenção, em primeiro lugar, é que Cristo está dizendo assim: ó, calma, eu recebi você como semente, mas o que interessa agora é que você cresça para dentro e para baixo. A raiz, ela cresce para onde? Para fora da terra? Para dentro da terra e para baixo. O que o texto está querendo dizer é assim: olha só, você tem que, em primeiro lugar, antes de pensar em dar qualquer tipo de fruto, você tem que, em primeiro lugar, pensar no seu crescimento em Cristo, dele para com você. Você precisa fincar as suas raízes nele, efetivamente. Enquanto a pressa pede frutos, Deus nos incentiva a trabalhar no subterrâneo, no escondido, onde ninguém vê. Deus está dizendo assim: eu quero, em primeiro lugar, trabalhar dentro de você. Eu não quero pensar em você como sendo o artista, o cara, o pregador, o evangelista. Não.
Eu quero pensar em você como o meu servo, que está fincando as suas raízes em mim, que está fixando suas raízes em mim. Isso é o que me interessa em primeiro lugar. Enquanto o mundo quer resultados, Cristo nos chama a crescer para dentro e para baixo. Enquanto o mundo quer visibilidade, Deus está dizendo assim, olha, vai ser no escondido, no subterrâneo, no lugar invisível, onde só eu enxergo, onde ninguém vê, mas eu sei que você precisa ser trabalhado aí, nesse lugar, dessa forma e desse jeito. Eu volto a incentivar os irmãos a lerem ou curtirem o nosso Instagram. Ontem teve uma frase que foi colocada nessa reflexão, no convite para essa reflexão, que eu julguei absolutamente necessária colocar aqui. Diz assim, porque antes de florescer para fora, é preciso fortalecer para dentro. Entendeu? Antes de você querer florescer para fora, onde todo mundo vê, onde todo mundo acha bonito, onde todo mundo acha fantástico, mas o irmão fulano é tão bonitinho, é tão consagrado, é tão maravilhoso, é tão não sei o quê, é tão não sei o quê, é tão lindo. É uma flor, o irmão fulano é uma flor. Vai ver por dentro daquela flor que tem? Vai ver por baixo, na raiz, o que tem? Deus está dizendo, eu quero trabalhar em primeiro lugar, aí, aonde ninguém vê, aonde ninguém imagina, porque ninguém tem esse poder de chegar dentro de você, com certeza. Porque antes de florescer para fora, é necessário fortalecer por dentro. Sem raízes bem firmadas, fincadas, estabelecidas, solidificadas, qualquer tempestade ou vento mais forte vai derrubar a árvore. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Se não tiver fortificado por dentro, por baixo, fincado as raízes em Deus, qualquer ventinho de tempestade que passar na sua vida, qualquer vento de doutrina que se estabeleça como mais inteligente do que você pensa que é, vai lhe derrubar. Qualquer adversidade que você encontrar pelo meio do caminho, vai colocar a sua vida espiritual por terra, porque você não é nada. Sem raiz você não é nada, absolutamente nada. A raiz tem que estar fincada na terra. Entende por que a terra é mais importante do que a própria semente? Porque é a terra que segura, não é a raiz que segura, não é a sementezinha que vai segurar de jeito nenhum. As raízes, elas não aparecem, mas elas sustentam toda a árvore. As raízes, elas não são visíveis, mas elas são o alicerce de sustentação da árvore que somos nós, do ponto de vista espiritual. Do mesmo modo, por exemplo, a minha vida devocional, ninguém aqui vê? Minha vida devocional com Deus, alguém aqui vê? Alguém sabe se é verdade o que eu digo aqui, que acordo 5 horas da manhã para estudar a palavra de Deus, porque eu vou ter mais tempo durante a manhã para estudar? E quando eu acordo de 8 horas da manhã, amanhã voa e eu termino não estudando nada? Alguém confirma isso aqui? Alguém tem a capacidade de confirmar isso aqui? Não. Por quê? Porque isso é raiz. Isso é lá embaixo. É eu e Deus, Deus e eu. Deus é que sabe quantas vezes eu faço isso durante a semana e quantas vezes eu não faço. Deus sabe exatamente quando eu sou preguiçoso e quando não sou preguiçoso. Deus sabe e eu sei exatamente qual é a consistência que essa minha vida devocional, que ninguém vê, me sustenta espiritualmente falando. Mas eu sei que Ele sustenta. Porque Ele é a terra que dá fundamento para o meu crescimento espiritual. O que mantém o cristão de pé, firmado, é a palavra do Senhor. É a oração. É a sua vida devocional. É o que ninguém vê que lhe sustenta. O que os outros veem é resultado daquilo que ninguém vê em você. Portanto, nossa primeira tarefa ao viver em Cristo é crescer para dentro e para baixo. Internamente. É fincar nossas raízes em Jesus,
nos fundamentarmos nele e nos nutrirmos dele. Nutrirmos dele. Você está entendendo como Paulo pega essa imagem maravilhosa e transpõe para aqui, do crescimento da árvore? É fantástico, extraordinário, o apóstolo Paulo. Com Paulo foi exatamente assim, desse jeito. Paulo se converteu. No outro dia ele foi fazer uma viagem missionária. Você sabe quanto tempo Paulo levou para fazer a primeira viagem missionária dele depois que ele se converteu lá no caminho de Damasco? Você tem alguma ideia? Já se perguntou isso? 3 anos. 3 anos. Há alguns autores que dizem que foi mais do que isso. Talvez tenha sido 5 anos. Entre 3 e 5 anos. E o que é que Paulo fez do dia que ele se converteu até o dia que ele foi fazer a primeira viagem missionária? Ele fincou as suas raízes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele se alimentou de Cristo. Ele se nutriu de Cristo. Aí sim, daí em diante ele pôde verdadeiramente se tornar o apóstolo Paulo que ele foi. Pergunta é: temos nos dedicado ao nosso crescimento espiritual? Temos conseguido musculatura espiritual o suficiente para enfrentarmos os desafios que a vida oferece? Temos fortalecido o nosso espírito em verdade e na palavra? Entenda, é a terra que segura e sustenta a semente. É ela que faz com que essa semente se transforme numa sequoia gigante. Não outra coisa. Mas você precisa estar fincado, com todas as suas raízes, seguro nessa terra. Agora, aí vem a terceira coisa. É que, na verdade, a partir daí, então, a gente pode ter um crescimento para fora e para cima. Mas só depois que a semente encontra o solo perfeito. Só depois que o crescimento das raízes é para dentro e para baixo, onde ninguém vê. Aí sim é que pode vir o crescimento para fora e para cima. O que é que diz o texto? O texto diz assim: continuem crescendo, é o versículo 7 agora. Continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados. Amém? Amém. Só agora, terceira etapa. Aquilo que começou com o encontro da semente frágil com o solo fértil, aquilo que se consolidou no fincar das raízes na terra, com a nutrição que vem dele, agora sim pode se transformar num crescimento que é visível e que é para fora também. No entanto, há que se notar 2 coisas aqui. Esse crescimento para fora e para cima, ele é crescimento no Senhor e na fé. Volto a dizer mais uma vez, não se pode ler a Bíblia de carreirinha. Leia prestando atenção. É o crescimento para fora para que eu seja conhecido, para que eu me torne famoso, para que eu me torne o cara, para que eu seja o fantástico, o 31 de fevereiro, como eu digo aqui. Não. É o crescimento no Senhor e na fé. Tenho eu crescido no Senhor e na minha fé? Não é um crescimento aqui de visibilidade pessoal. A própria palavra utilizada por Paulo significa edificados. Indicam a segunda etapa do crescimento. Aqui Paulo usa outra imagem, que é a imagem da construção de uma casa, de um edifício. Ele está dizendo, olha, só depois que o alicerce está pronto, é que na verdade a gente pode construir para fora, em cima, porque o alicerce fica coberto, fica embaixo, não é visível. Então, edificados no Senhor.
edificados no Senhor. Ou seja, é uma outra etapa da construção. Ninguém começa a construção por esse tijolo na areia. Começa, vai dar certo. A construção tem que começar pelo alicerce. O alicerce é a raiz. É o fundamento efetivo que a gente precisa ter. Senão, não vai dar certo de forma nenhuma. Ou seja, a construção ela vem pós-fundamento sólido. Agora que você já tem solidez o suficiente para não se impressionar com certas besteiras, aí você pode se tornar um indivíduo conhecido. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas aqueles camaradas que começam meteoricamente, começam assim, sabe? O bambambam do bambambam, o pregador do pregador, o cantor dos cantores, sem alicerce. Mais dia menos dia vai cair. Mais dia menos dia vai cair. Porque não tem fundamento. Não tem fundamento. Se a semente já encontrou o terreno fértil, se o crescimento interno já se consumou, o crescimento no Senhor se estabeleceu, então aí a fé pode se expressar de uma maneira forte e vigorosa. Só aí. Só nesse instante. Tão forte e vigorosa quanto a força de um acordo assinado com validade jurídica. É interessante isso, porque Paulo está dizendo assim, olha, na verdade aqui, quando eu digo assim, que a fé está fortalecida e vigorosa, ele usa uma expressão que significa assim, você assinou um acordo, um contrato. Você assinou um acordo e um contrato com Deus. O que é fé, gente? Eu estava ontem refletindo sobre isso, estava pensando exatamente nisso aqui. O que é fé? Fé é um contrato que você assina com Deus. Onde a sua parte é acreditar na palavra dele. E a parte dele é fazer com que a palavra dele se torne realidade. Amém? Amém. É isso que é fé. É um contrato entre você e Deus, Deus e você. Enfim, contudo, a observação a ser feita aqui é a seguinte: não permita que os outros estraguem a sua fé. Abra sua Bíblia novamente. Agora vamos ler o versículo 8 desse mesmo texto, que diz assim: não permitam que outros lhes estraguem a fé e a alegria, com suas filosofias erradas e superficiais, baseadas em ideias e tradições humanas e nos rudimentos elementares deste mundo, em lugar daquilo que Cristo Jesus diz. Amém? Amém. Bem, não permita que os outros lhes estraguem a sua fé. Aí você pode perguntar, mas como é que os outros podem estragar a minha fé? Primeiro, com as suas vãs filosofias. Com as suas filosofias superficiais e erradas. Você já viu como tem gente sabida hoje em dia? Tem coach para tudo hoje em dia, né? O cara não estudou nada, não se formou em nada e é coach. O cara nunca trabalhou em nada, é coach. Oh, maravilha. Você está entendendo que isso é a parede sem alicerce, construída em cima do terreno vazio? Mas tem. Gente sabida hoje não falta. Gente sabida hoje você encontra aos montes, aos montes. As pessoas também podem estragar a sua fé com ideias e tradições humanas. Simplesmente ideias e tradições humanas, tiradas da sua própria cabeça. De uma música que ele ouviu, de um filme que ele assistiu, de um livro que ele leu, e não sabe nem para onde vai, mas como ele leu naquele livro, ele julga que aquilo é a absoluta verdade. Você já reparou como as pessoas têm a tendência de que tudo que está em livro é aquilo que é verdade? É não, viu? Tem muito livro que é meleca pura. Já li vários deles. Mas são aquilo que a gente chama aqui de ideias e tradições humanas. Ou os rudimentos elementares desse mundo. Ou seja, as filosofias mais básicas, mais bestas, mais baratas possível.
Bateu, levou. Comigo é assim. Tá? Vai nessa. Até o dia que tu vai encontrar alguém que tu vai querer bater e o cara é muito mais forte do que tu. Aí tu vai levar até dizer basta. Inverte, né? Porque essa é a filosofia da força. Mais nada do que isso. Em lugar daquilo que Cristo disse. Paulo ainda termina dizendo assim. Presta atenção nas filosofias erradas e superficiais. Presta atenção nas ideias e tradições humanas. Presta atenção naquilo que se chama de rudimentos elementares desse mundo em relação àquilo que Cristo disse. Em relação àquilo que Cristo disse. Precisamos crer no Senhor e na fé. Aliás, precisamos crescer no Senhor e na fé. E aí, só aí virão os frutos. Porque a gente precisa, em terceiro lugar, de ter os frutos também. E aí Paulo vai usar uma palavra que é muito interessante no final do texto, né? Ele vai dizer exatamente assim, olha, é interessante como um texto tão pequenininho é tão rico, né? Impressionante isso. E ele diz, continue crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Amém? Amém. Transborde. O transbordar são os frutos que vão aparecer lá no final, lá em cima, no topo da árvore. Final de tudo é que vão aparecer os frutos. Você entendeu como nós fomos da semente até os frutos? Em 2 versículos. Nós fomos da semente até os frutos. É assim que a sua vida está pautada para esse ano. A sua vida vai estar priorizando o crescimento para dentro e para baixo, em primeiro lugar, para depois ter o para fora e para cima. Você tem pensado em frutificar, que é a sua missão de vida. É por aí que a gente tem que andar. É por aí que tem que ser. Só assim nós podemos crescer como uma sequoia. De uma semente frágil a uma árvore gigantesca nas mãos do Senhor, fincados no Senhor. Então, enquanto semente, encontre o solo fértil. Cresça para dentro e para baixo. Deixe Deus trabalhar no seu interior. Cresça para fora e para cima. Deixe Deus lhe fortificar a fé. E por último, frutifique abundantemente. Dê frutos, 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 frutos que vão abençoar a sua vida e a vida de tantas pessoas em 2026. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.